Olá, seja bem-vindo à Aqualibercast. O áudio a seguir é um aprofundamento gerado pela nossa inteligência artificial com base nos estudos da nossa equipe de engenharia. Aproveite o conteúdo. Imagina o seguinte cenário: fechar um contrato na casa dos R$ 100 mil, trazer aquelas máquinas gigantescas por uma propriedade e... Suportar dias de barulho ensurdecedor, né? Sim, exatamente. Dias de motor a diesel gritando, trituração de rocha, aí o pessoal perfura, sei lá, 400 metros de profundidade e no fim de tudo não encontra absolutamente nada. Nossa, só poeira e pedra seca. É, e a questão é que essa não é uma história de terror isolada. Na verdade, é uma realidade que acontece todos os dias pelo Brasil afora. Com certeza. E é muito frustrante. Tem aquela imagem mental muito comum, quase romântica, sabe? De que acessar água subterrânea é simplesmente trazer uma máquina pesada, fazer um buraco reto no chão e, magicamente, a água vai jorrar como numa daquelas cenas de filme de época. Ah, quem dera fosse assim tão simples. Pois é. Mas, na nossa investigação de hoje, a missão é desmistificar completamente isso. Construir um poço artesiano produtivo e seguro está anos-luz de ser uma loteria. É, na verdade, uma obra extrema de engenharia de precisão. É o que eu costumo chamar de uma colisão frontal, sabe? É entre a imprevisibilidade da geologia, o peso da engenharia mecânica e, claro, um emaranhado burocrático que assusta muita gente. E assusta mesmo. Demais. Mas existe por motivos cruciais. O nível de rigor técnico para que essa obra não termine num desastre, seja financeiro ou ambiental, é brutal. Uhum. E quem tenta pular etapas, quem tenta tratar isso como um mero furo no quintal, quase sempre paga um preço altíssimo. E para guiar esse nosso mergulho profundo de hoje, nós fomos atrás de um material muito denso, muito rico. Excelente material, aliás. Sim, estamos baseando essa nossa discussão em dados técnicos levantados pela Aqualiber, que é uma consultoria especializada com mais de 5 anos de mercado e centenas de laudos realizados por todo o território nacional. Uma base de dados enorme, né? Exato. E além de olhar para a prática deles, nós trouxemos para a mesa o rigor absoluto das normas brasileiras, especialmente a NBR 12.244 e a NBR 12.212. Que são fundamentais. Sim, e cruzamos tudo isso com referências internacionais, que são tipo padrão ouro da hidrogeologia, que é o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o famoso USGS, e o Serviço Geológico Britânico, o BGS. Dados de peso. Ok, vamos desvendar isso. A grande premissa de toda essa montanha de dados é muito simples. Um planejamento bem feito transforma o que seria uma aposta de risco, tipo um cassino geológico, num ativo hídrico altamente previsível e de longo prazo. E essa previsibilidade exige método, né? O que a literatura técnica e a dura realidade do campo mostram pra gente é que o projeto de um poço possui 8 fases rigorosas. 8 fases. Isso, uma sequência inflexível. A geologia do subsolo simplesmente não perdoa atalhos. Não existe margem para o famoso jeitinho. O subsolo não quer saber se você está com pressa, né? Exatamente. A física e a química operando sobre os nossos pés ditam as regras. E ignorar o mapeamento prévio ou, sei lá, os testes de estresse do aquífero é a receita certa e o caminho mais rápido para queimar dinheiro. Certo, mas antes de falarmos sobre sondas de perfuração quebrando pedra por aí, a gente precisa dar um passo atrás e entender a própria linguagem da coisa. Fundamental. Porque, tipo, o que exatamente é um poço artesiano? As pessoas usam esse termo para qualquer buraco que tenha água no fundo, desde aquelas cacimbas rasas até poços caipiras. Ah, sim, tem muita confusão com os nomes. Mas, tecnicamente, descobrir onde essa água específica está escondida exige um entendimento sobre pressão, certo? Um ponto excelente. Se a gente olhar para as definições estritas do Serviço Geológico dos Estados Unidos e também do Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, um poço artesiano de verdade não é qualquer captação. Não é só um buraco com água. De jeito nenhum. Tecnicamente, ele é desenhado para acessar o que chamamos de aquífero confinado. Confinado, tipo,
trancado lá embaixo. Exato. Imagine que a água da chuva infiltrou na Terra há milhares de anos e ela acabou ficando presa, aprisionada mesmo, como se fosse o recheio de um sanduíche, entre duas camadas maciças de rocha ou de argila que são totalmente impermeáveis. Ah, então essa água está literalmente sendo esmagada pelo peso da terra acima dela. Nossa, sim, a pressão ali embaixo é monumental. E aí, quando a broca da perfuratriz finalmente rompe essa camada superior impermeável, a energia potencial acumulada é liberada de uma vez. Faz sentido. A água, buscando alívio dessa pressão toda, é empurrada com força para cima por dentro da tubulação do poço. E em alguns casos, a pressão é tão extrema que a água não apenas sobe, mas jorra dezenas de metros acima da superfície sem precisar de bomba nenhuma. Eu gosto de pensar nisso como uma garrafa de refrigerante quente que alguém agitou vigorosamente. Ótima analogia. O gás está ali dentro, sob enorme pressão contra as paredes da garrafa. No milissegundo em que a tampa é desenroscada, o líquido procura a rota de fuga mais rápida, de forma explosiva. É a mesma física. Mas, claro, para furar a tampa certa, a equipe precisa saber onde a garrafa está enterrada. E isso me leva ao primeiro grande choque de realidade dos relatórios da consultoria. A fase 1. Isso. A maior causa de perfurações secas é a confiança cega em mapas regionais. Tipo, como alguém investe uma fortuna usando um mapa que mostra a bacia hidrográfica de um estado inteiro e acha que isso garante água num terreno de 1.000 metros quadrados. O que é fascinante aqui é como a mente humana lida com escala, sabe? Como assim? Um mapa hidrogeológico regional é essencial para o governo planejar políticas públicas. Ele mostra tendências de uma área enorme. Mas debaixo de uma propriedade específica, o subsolo pode ser um labirinto caótico de rochas fraturadas. Um verdadeiro quebra-cabeça. Totalmente. E a metodologia primária que a Qualiber adota para resolver isso usa física pura. É uma técnica chamada caminhamento elétrico, ou CE. É um exame em 2 dimensões, em 2D. Certo, mas como isso funciona na prática? Porque, para quem está escutando, fica a dúvida como a eletricidade diz que tem água lá embaixo. Pense em termos de resistência. A rocha maciça e seca, ela é um péssimo condutor de eletricidade. Ela resiste à passagem da corrente. Ela bloqueia. Isso. Mas a água subterrânea, especialmente porque ela carrega vários minerais dissolvidos, é uma excelente condutora. Então, os geofísicos injetam correntes elétricas no solo através de eletrodos e medem como essa energia viaja lá embaixo. Entendi. E isso mostra o caminho da água. Exato. O caminhamento elétrico mapeia essas variações de resistividade, não apenas descendo em linha reta, mas também para os lados, criando um verdadeiro painel, um corte visual do terreno. Nossa, é uma visão bem ampla. Sim, e depois eles cruzam isso com a sondagem elétrica vertical, a SEV, que é uma leitura 1D mais profunda, só que no ponto exato que eles escolheram. E vale notar um detalhe técnico curioso dos laudos. Qual? Para esse tipo de investigação hídrica, eles evitam usar magnetometria ou sísmica rasa, que são métodos muito mais comuns para mineração de metais ou na indústria do petróleo. Elétrica é muito mais eficiente para a água. Ou seja, fazer um furo confiando apenas em intuição, ou apenas na técnica 1D, é o que chamam de operar no escuro. Sem dúvida. Porque a SEV sozinha seria como olhar pelo buraco de uma fechadura. Você vê um pontinho muito fundo, sim, mas se a veia de água abundante estiver passando literalmente a 2 metros para a esquerda daquele pontinho, Você perde. sim, você vai perfurar 300 metros e tirar pó. É tipo um cirurgião operando de olhos vendados, usando só um livro de anatomia genérico, em vez de exigir uma ressonância magnética do paciente que está ali na maca, sabe? Essa analogia da ressonância magnética é perfeita e responde por que tantos poços dão errado. O pessoal pula a ressonância. Sim. Muitos clientes confundem o orçamento da máquina perfuratriz com o projeto do poço em si. Eles acham que, ao pagar pela máquina, o dono da máquina vai saber por instinto onde furar. Quando, na verdade, a etapa de imageamento geofísico é o que determina se a máquina deve sequer ser ligada. Digamos então que a física fez o seu trabalho. Temos um belo mapa 2D na tela do computador, indicando a profundidade exata da fratura com água. Sucesso, certo? É só trazer o equipamento e fazer barulho. Quem dera, nem pensar. Pois é, aqui saímos do laboratório da geofísica e batemos de frente no muro do direito e da administração pública.
Existe toda uma transição para legalidade nas fases 2 e 3. E, vou ser honesto, quando eu vi as exigências documentais, meu primeiro instinto foi questionar. É a reação de quase todo mundo. A papelada assusta. Sim, por exemplo, a exigência de anotações de responsabilidade técnica, as ARTs. O processo exige que você tenha ARTs assinadas por profissionais diferentes. Sim, profissionais distintos. Uma do geólogo ou engenheiro de minas, que cuida do buraco, e uma separada do engenheiro eletricista para o quadro de comando da bomba. Isso não é só o sistema burocrático tentando gerar mais taxas e carimbos, encarecendo a obra sem necessidade. Olha, essa é uma crítica muito comum e, sinceramente, perfeitamente compreensível à primeira vista. Mas quando a gente olha para as normas de segurança envolvidas, a justificativa se torna bem clara. Como assim? Pensa bem, um geólogo entende profundamente de mecânica dos solos, estabilidade de rocha e escoamento de fluidos. É ele quem garante que o poço não vai simplesmente desmoronar e engolir a máquina inteira. Faz sentido, é a praia dele. Mas o sistema de bombeamento de um poço artesiano profundo não é tipo como ligar uma geladeira na tomada da sua cozinha. Definitivamente não. Estamos falando de motores elétricos submersos, trabalhando sob pressões absurdas. Isso exige quadros de comando complexos, inversores de frequência, cabeamentos de alta tensão. Um curto-circuito num sistema mal dimensionado não apenas queime uma bomba caríssima. Pode causar um acidente grave, né? Pode eletrocutar operadores na superfície. Então, a divisão das RTs garante isso. Quem responde pela rocha entende de rocha e quem responde pelos milhares de watts de potência entende de eletricidade. Faz todo sentido quando você coloca o perigo em perspectiva. E isso esbarra também na questão do licenciamento e da outorga do uso da água, que é a fase 2. Esse é um ponto crítico. Há uma confusão gigantesca, onde as pessoas acham que, se a fazenda é minha, o que está debaixo da terra também é meu. Mas os documentos são claríssimos. A água subterrânea é um bem de domínio público. Você não é dono da água. Recebe apenas uma concessão para usá-la. Correto. O subsolo não segue as cercas da superfície, né? E a jurisdição dessa água depende de onde o aquífero está localizado. Como é feita essa divisão? A outorga federal, que é gerenciada pela Agência Nacional de Águas, a ANA, entra em cena quando o aquífero cruza a fronteira entre estados ou até com outros países. Aquíferos gigantes. Isso. Mas para a imensa maioria dos casos privados e industriais, a outorga é estadual. É gerida por órgãos como o DAE em São Paulo ou o IJAM em Minas Gerais. E sem isso, a obra é clandestina e passível de embargo imediato. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Quando o projeto construtivo entra na fase 3, desenhado sobre a norma NBR 12.244, o engenheiro tem que calcular várias coisas. Coluna de revestimento, pré-filtro. Sim, o pré-filtro de cascalho e tudo mais. Mas lendo os dados do British Geological Survey, o BGS, eles destacam um elemento como o verdadeiro herói não reconhecido de todo o poço. A cimentação sanitária? A própria, o tal do selo sanitário. Eu confesso que nunca tinha pensado sobre como um poço pode ser um perigo imenso para o meio ambiente se isso não for feito direito. Se conectarmos isso com um panorama mais amplo, a falta dessa cimentação é uma das maiores ameaças à segurança hídrica global. Exagero. De forma alguma. O que é esse selo? Quando se perfura, o buraco que a broca faz é naturalmente ligeiramente mais largo que o tubo de revestimento que vai descer para proteger as paredes. Certo, fica uma folga. Fica um espaço vazio entre o tubo e a terra, que a engenharia chama de espaço anular. Nas camadas superiores do solo, a norma exige que esse espaço seja preenchido com um cimento específico. Não é qualquer cimento, então. Não. E muitas vezes ele é injetado sob pressão de baixo para cima, usando tubos chamados de tremi, para garantir que não fique nenhuma bolha de ar ou se misture com a lama da obra. Porque se não preencher esse anel com cimento duro, aquele buraco solto em volta do cano vira praticamente um funil gigante, né? Ligando a superfície direto ao aquífero pristino lá embaixo. Exatamente. Imagine uma plantação. Se chove, os agrotóxicos e fertilizantes são lavados pelo solo superficial. Ou, se há uma fossa séptica próxima, bactérias percolam na terra. E a água suja desce pelo cano. Pelo lado de fora do cano. Se o poço não tem o selo sanitário robusto e contínuo,
Toda essa sopa química e biológica escorre por fora do tubo como um ralo rápido, direto para a reserva profunda de água. Que pesadelo. Uma obra que deveria captar água pura se transforma num vetor de injeção de veneno. Não estraga só a água daquele poço, contamina o aquífero que abastece toda uma cidade ao redor. É por isso que a burocracia das licenças e do projeto existe. É um sistema de defesa para a sociedade. Muito bem colocado. Bom, depois de toda essa matemática, geofísica e papelada, a gente entra nas fases 4, 5 e 6. A hora da verdade. As brocas finalmente começam a morder o chão. A melhor parte. Mas a geologia, que parecia tão comportadinha no mapa 2D, agora mostra as garras na fase 4. Porque, pelo que vi na documentação, perfurar em diferentes regiões do Brasil é como tentar cortar manteiga com uma faca quente de um lado e tentar furar titânio com uma colher de plástico do outro. Ah, sim. A geologia local é a soberana absoluta do cronograma. Vamos pegar dois extremos clássicos do Brasil para ilustrar. Vamos lá. Se a obra for para atingir o aquífero Serra Geral, no sul, as máquinas vão enfrentar camadas espessas de basalto. E basalto é duro. O basalto é uma rocha vulcânica de altíssima dureza e extremamente abrasiva. O atrito lá embaixo gera um calor absurdo. Perfurar ali destrói as brocas e os martelos pneumáticos de uma forma que desafia a paciência dos perfuradores. O avanço é medido, muitas vezes, em lentos centímetros por hora. Centímetros. E do outro lado da moeda, temos locais como o Aquífero Guarani, com seus vastos depósitos de arenito. Perfeito. O arenito é muito mais macio, ele é tipo uma areia cimentada pelo tempo. A broca desce rapidamente, cortando a rocha de forma bem previsível. O que parece ótimo, né? Parece, mas o problema ali não é o atrito quebrando o aço, é a falta de coesão da parede. O arenito adora desmoronar. Ah, a parede do poço cai. Isso. Se a equipe não controlar milimetricamente a densidade da lama de perfuração para segurar as paredes por pressão hidrostática, o poço inteiro pode colapsar e engolir a ferramenta lá no fundo. É um desafio totalmente diferente. Chegamos, então, ao momento de maior ansiedade para quem está pagando a conta. A broca chegou na profundidade, achamos a fratura e a água apareceu. A reação instintiva de qualquer pessoa seria comemorar, jogar uma bomba lá dentro e começar a encher as caixas d'água. O pior erro que alguém pode cometer. Sim, porque segundo o padrão do USGS, que as normas exigem na fase 5, é aqui que começa o teste de bombeamento. Um processo de 3 etapas escalonado, longa duração e recuperação. Isso mesmo. E uma delas exige bombear água ininterruptamente por pelo menos 24 horas. E aqui eu vou fazer a pergunta que quem está ouvindo com certeza quer fazer. Pode fazer. Se a sonda furou, a água jorrou abundantemente, o poço está lindo, por que eu vou ligar um gerador a diesel gigante, gastar centenas de litros de combustível, só para ficar 24 horas seguidas jogando água fora? Isso não é um desperdício insano de tempo e dinheiro? Por que não comprar logo a maior bomba que couber no buraco e resolver o problema de uma vez? Essa impaciência é o gatilho da ruína de muitos projetos hídricos, viu? Os engenheiros advertem severamente contra essa lógica. A água que sai no momento em que a broca rompe a rocha não significa muita coisa a longo prazo. Não, mas tem tanta pressão. Sim, mas ela pode ser apenas um volume isolado de água represada, ou o aquífero pode ter uma recarga muito, muito lenta. O teste de bombeamento longo, de 24 horas, existe para determinar um único e vital número da física de fluidos, a transmissividade. Ou seja, a capacidade da rocha de deixar a água viajar por dentro dela até o espaço vazio do poço. Isso, exatamente. O teste não está ali para ver se a água sai hoje. Ele existe para provar que a água vai continuar saindo daqui a 10 anos. Uma prova de resistência. E durante o teste, a equipe mede o quanto o nível da água cai dentro do poço enquanto ela é sugada, o que chamamos de cone de rebaixamento, e também o quão rápido ela sobe de volta quando a bomba é desligada. Se a pessoa ignora esse teste e apenas compra uma bomba superdimensionada, achando que potência é sinônimo de volume contínuo, vai acontecer um desastre físico. A bomba vai sugar a água mais rápido do que a rocha consegue repor. Exato! O nível de água vai cair tão rápido que a bomba ficará exposta, trabalhando no vazio. E as bombas submersas usam a própria água que elas bombeiam como líquido de arrefecimento. Então ela perde a refrigeração. Isso. Se ocorrer a marcha seco, os
motores superaquecem e derretem internamente em questão de minutos. Você perde um equipamento de dezenas de milhares de reais num piscar de olhos simplesmente porque tentou pular um dia de testes. É de uma engenharia muito, muito precisa. E por isso toda a instrumentação de proteção se faz necessária na fase 6, né? Indispensável. Não basta colocar um cano, o pessoal instala telemetria, enviando dados para o celular, sensores de nível que desligam o sistema automaticamente antes de ocorrer essa tal de marcha seco. E claro, os painéis com soft starters. Muito bem lembrado. Para quem não é da área elétrica, esses soft starters garantem que aqueles motores de altíssima potência não deem aquele tranco violento na hora de ligar. Isso causaria picos na rede elétrica e um desgaste torsional na tubulação lá no fundo. Destruiria tudo com o tempo. Sim, mas tudo isso, essa orquestra toda de geologia, burocracia e eletrônica, nos leva ao calcanhar de Aquiles das fases 7 e 8. O custo real disso no mercado, projetado para 2026, e os riscos envolvidos. O viés econômico é implacável e os dados refletem as realidades extremas do nosso subsolo. Em média, no cenário atual, a perfuração tem oscilado numa faixa entre R$ 700 e R$ 1.300 por metro avançado. Mas isso é uma média que mascara realidades muito, muito diferentes de projetos específicos. Verdade. Por exemplo, os laudos citam áreas de aquífero sedimentar Guarani confinado. Quando a demanda exige que a sonda desça, digamos, de 250 a 400 metros de profundidade, o custo não apenas se mantém alto. Ele dispara. Sim, pode explodir para R$ 1.800 por metro. Tudo devido ao revestimento maciço e aos filtros de aço inoxidável caríssimos necessários para conter areia fina. Mas o prêmio por pagar tão caro compensa, né? Bastante. De 120 metros cúbicos por hora. Isso é água para abastecer uma pequena cidade inteira, jorrando continuamente. É um oceano lá embaixo. Por outro lado, a matemática vira totalmente de cabeça para baixo no chamado cristalino, que é o escudo de rochas ígneas muito comum no agreste nordestino. Como é lá? Ali, o aquífero geralmente é fraturado, ou seja, a água só passa por pequenas rachaduras na rocha matriz. A profundidade do poço costuma ser muito menor, parando entre 60 e 120 metros de fundura. Consequentemente, o custo despenca violentamente para algo entre R$ 200 e R$ 400 por metro perfurado. Ouvindo isso, a primeira coisa que passa pela cabeça de quem quer empreender é: excelente, eu vou focar minhas operações nessas regiões de cristalino. É muito mais raso, a pedra não desmorona e o metro custa 1/4 do preço do aquífero sedimentar. Isso levanta uma questão importante sobre a ilusão do custo-benefício. Essa lógica de buscar o mais barato ignora completamente o fator de risco da fase 8. O risco de não achar água. Exato. O cristalino é barato de perfurar, sim, mas a água só existe se você acertar cirurgicamente a rachadura na rocha. A previsibilidade de sucesso sem estudo prévio é baixíssima, é um tiro no escuro. Entendi. É por isso que, nessas áreas geológicas mais arriscadas, o mapeamento prévio de que falamos no início, a geofísica 2D de alta definição, não é mais uma opção de luxo, é a diferença absoluta entre a sobrevivência ou a falência de um projeto agrícola ou industrial. E é interessante notar que o mercado exige garantias cada vez maiores devido a esses riscos. Eu vi isso documentado na análise da Aqualiber. A garantia deles é bem única no mercado. Demais. Se eles fizerem o laudo geofísico, cravarem o ponto onde a água deveria estar, e a perfuração provar que eles erraram a interpretação do subsolo, a consultoria devolve o valor investido pelo cliente na etapa de locação daquele ponto. Eles colocam o próprio na reta. Exatamente, eles colocam o próprio risco financeiro na mesa para testar a ciência. Outros riscos que precisam de mitigação de engenharia são mais físicos, como o arraste de areia. O famoso sand pumping. Isso. Se o cascalho ao redor do filtro, lá embaixo, for mal calculado, o poço sofre sand pumping. Ele começa a chupar areia muito fina do aquífero. E a areia, passando a milhares de litros por hora pelas pás do rotor da bomba, atua como uma lixa de alta velocidade. Destrói tudo. Corrói as peças de metal até a destruição total. Então, o que tudo isso significa, afinal? Significa que a métrica do investimento não está no tamanho do motor da máquina lá na superfície. Exato.
sintetizando todas as dezenas de páginas de laudos técnicos, toda essa burocracia estatal e os manuais de hidrogeologia que trouxemos para essa investigação, o custo real de um poço artesiano e principalmente o seu valor a longo prazo estão ancorados na extrema complexidade invisível da rocha sob os nossos pés. A máquina apenas obedece. Muito bem dito. A geologia é a verdadeira arquiteta e a juíza final de qualquer obra subterrânea. E o poço não é um buraco, é um acesso projetado. E para consolidar tudo o que discutimos, a principal lição que quem nos acompanha deve carregar hoje é que alcançar a tão sonhada independência hídrica, ter um poço produtivo e seguro, com água que passe no crivo da portaria 888 do Ministério da Saúde, não é resultado de intuição ou sorte. Nem um pouco. É a culminação de uma engenharia sistêmica que não aceita falhas. Pular o imaginamento 2D para economizar um dinheiro no começo, achar que a dupla assinatura de engenheiros nas ARTs é só papelada chata, ou ignorar o teste de 24 horas porque parece perda de combustível. Ou pior, não selar o poço com cimento sanitário. Exatamente. Fazer qualquer uma dessas coisas é a fórmula perfeita para transformar um grande investimento num buraco seco. Ou, muito pior, no epicentro de um desastre ambiental que destrói a água das gerações futuras. E é exatamente a questão do futuro que me traz a uma reflexão final que eu gostaria de lançar para quem nos escuta. Nós dissecamos hoje de maneira muito técnica e pragmática o esforço hercúleo, os custos e a ciência pura por trás de acessar com segurança um aquífero profundo. Mas, se tentarmos olhar algumas décadas à frente, essas gigantescas reservas confinadas, que muitas vezes são águas pré-históricas, elas frequentemente fluem ignorando completamente as fronteiras que nós desenhamos entre propriedades, entre estados e até entre países. É uma água que não tem passaporte, né? Exato, e considerando a iminência de um estresse hídrico causado por mudanças climáticas severas e a superexploração local que já vemos acontecer, como isso vai redefinir a nossa ideia legal de propriedade privada? Nossa, isso é bem profundo. E num nível ainda maior, como a humanidade e as leis internacionais vão se preparar para os inevitáveis conflitos geopolíticos que fatalmente surgirão da disputa desesperada por essas vastas águas invisíveis que nós dividimos sem ver. É uma pergunta monumental. E perturbadora também, que certamente ditará os rumos do desenvolvimento em várias regiões do planeta nos próximos anos. E com esse pensamento, chegamos ao fim da nossa análise de hoje. Muito obrigado a quem emprestou sua curiosidade e atenção para nos acompanhar nesta longa e fascinante jornada pelo subsolo. Obrigada pela companhia, pessoal! Até a próxima investigação. Gostou desse aprofundamento? Não tome decisões no escuro. Na descrição desse episódio tem um link direto para o nosso WhatsApp. Fale com a equipe da Aqualiber e garanta a segurança do seu projeto hídrico.